Olá pessoal, vamos dar continuidade aos exercícios então de amplificadores operacionais, né? Aqui nós temos mais uma aplicação. Ó, eu tenho aqui um shunt que é um medidor de corrente, tá? Ele tem uma capacidade de ler de 0 até 50 amperes. Neste shunt aqui, a queda de tensão em cima dele varia de 0 a 75 miliamperes, ou seja, para 0 de corrente passando por ele, 0 de queda de tensão. Quando eu tenho 50 amperes passando por este shunt, eu terei 75 milivolts de queda de tensão, tá ok? Então eu quero agora construir um circuitinho para poder trabalhar com este medidor de corrente, tá? Nós sabemos que 75 miliamperes seria uma faixa muito pequena para um microcontrolador fazer a leitura. Então o que eu irei precisar fazer, né? Eu preciso ampliar este sinal para a faixa de leitura do meu microcontrolador, ok? Então este é o nosso desafio aqui. Coloquei aqui a ilustração de como que é feita a instalação, só lembrando que para eu medir corrente, fazer a medição de corrente, o shunt, que é o elemento sensor, ele precisa estar em série com a minha carga. Lógico que ele precisa ter uma resistência muito pequena, né, para que não venha a interferir na minha carga. Mas falando aqui, né, de 0 até 50 amperes de corrente, é uma, digamos assim, é uma corrente muito alta, e aí é desprezível a resistência que esse shunt tem, até porque essa resistência ela é muito pequenininha, tá ok? Então tá aqui, ó, alimentação com a bateria, né, a bateria ou uma fonte, sai o negativo, entra em um dos terminais do shunt, tá ok? No outro terminal do shunt você vai até o seu sistema, o seu circuito ou a sua carga, e na outra polaridade da sua carga você vai ligar ao positivo da sua fonte, tá ok? Então o shunt ele é ligado ao negativo da sua fonte e após ligado à sua carga, tá ok? Então é esta queda de tensão que nós teremos aqui nesse shunt, que pode chegar até 75 milivolts, que nós precisaremos adequar para fazer essa leitura, ok? Então, aqui é até fácil de se trabalhar. Eu só dei aqui um zoom para que vocês pudessem ver melhor a imagem da instalação, tá ok? É fácil de se trabalhar. Se varia de 0 a 75 milivolts a queda de tensão neste shunt, e por exemplo, eu quero adequar para a leitura do Arduino, aí eu sei que o Arduino trabalha de 0 a 5 volts, né? O conversor analógico digital do Arduino, que possui 10 bits, né? Ele trabalha de 0 até 5 volts. Então eu quero adequar esse sinal de 75 milivolts para que ele venha a sair em uma faixa de 0 a 5 volts. Qual seria o ganho necessário? Bem, o ganho necessário corresponde a 66,7. Eu vou aproximar aqui para baixo, tá? Vou aproximar para 66. Até porque se eu aproximasse para cima, ele poderia passar de 5 volts, tá? Quando saísse 75 milivolts, poderia passar de 5 volts na saída do meu conversor. Então, eu aproximando aqui para baixo, ele vai ficar muito próximo de 5 volts, mas não vai passar, ok? Então vamos aproximar aqui o nosso ganho para 66, o nosso ganho. Como a minha variação de tensão no elemento sensor, que é aquele shunt, né, ele varia de 0 a 75 milivolts, então ainda fica mais fácil, né? Porque o referencial dele, o menor referencial dele, corresponde a 0 volts. Então, eu vou montar a minha equação para adequar este sinal, que vai ser o quê? A tensão de entrada, que vem do shunt, menos 0, né? Porque ele começa a fazer a leitura a partir do 0, multiplicado por 66. Então, quando eu estiver lendo 0, vai dar 0. Quando eu estiver lendo 75 milivolts, multiplicado por 66, vai dar aproximadamente os 5 volts na saída, tá ok? Vai dar muito próximo dos 5 volts, ok? Uma outra coisa interessante aqui, se eu fosse tentar fazer a leitura direto, né, deste shunt conectando a porta do microcontrolador, neste caso aqui da placa, né, Arduino, que eu estou dando como exemplo, eu conseguiria fazer uma leitura? Conseguiria, mas eu só conseguiria fazer a leitura de 0 até 75 milivolts. Todo o restante
ali do meu conversor ficaria sem ser utilizado, tá ok? E aí eu perguntaria para vocês, qual seria a resolução que eu conseguiria ler em relação à corrente? Bem, eu sei, né, que a porta do Arduino conversor AD possui 10 bits, eu sei que 2 elevado a 10 corresponde a 1024, então eu terei 1024 variações, que varia de 0 a 1023. Beleza. Então olha só, uma variação de apenas 75 milivolts, e eu sei que o Arduino, a variação mínima que ele consegue ler é de 4.9 milivolts. Da onde que saiu esse 4.9 milivolts? É só você pegar o range, que é de 5 volts, né? 5 menos 0, 5 volts, e dividir por 1024, que é a variação. Significa que o Arduino ele vai lendo a cada 4.9 milivolts de acréscimo, ok? Então, se eu dividir 75 milivolts por 4.9 milivolts, eu teria neste range de 75 milivolts aproximadamente 15 variações. Isso significa o que para a gente? Bem, se a minha corrente varia de 0 até 50 amperes, e eu só conseguiria perceber 15 variações, né, só conseguiria ler 15 variações, significa que 50 amperes dividido por 15, né, 15.3 que eu coloquei aqui, a minha leitura seria de aproximadamente a cada 3 amperes. Ou seja, eu iria ler 0 ampere, né, 3 amperes, 6 amperes, 9 amperes, 12 amperes, 15 amperes. Essa seria a minha resolução. E é uma resolução muito grosseira, né? Só conseguir fazer a leitura a cada 3 amperes de variação é muito grosseira. Com este circuito que nós iremos construir, né, que está sendo representado por essa função matemática, qual seria a resolução que eu teria? Lógico que eu já sei que eu teria uma melhora de 66 vezes na minha resolução. E qual seria o valor mínimo, né, de variação que eu conseguiria ler de corrente? Seria os 50 amperes dividido por quê? Por 1024, que é a variação de todo o ADC, porque eu irei utilizar todo o conversor analógico digital do meu microcontrolador, que varia de 0 a 5 volts. Então 50 dividido por 1024 corresponde a 0.049 amperes. Ou seja, eu conseguiria ler 49 miliamperes, tá ok? Deixa eu ver se eu fiz a conta certinha aqui. 1, 2, 3, ok. Eu conseguiria ler, perceber a variação a cada 49 miliamperes. Então a resolução melhorou pra caramba, melhorou muito. Antes eu conseguia só ter uma percepção, né, ligando direto no meu microcontrolador a cada 3.3 amperes. Agora eu consigo a cada 0.049 amperes, ok? Vamos então construir o circuitinho que é necessário para fazer esta adequação? Bem, esta é a minha equação. Vout é igual a 66 multiplicado por Vin menos 0. Preciso então colocar um ganho de 66 e aqui é um subtrator. Vou utilizar aquele subtrator com ganho, tá ok? Só lembrando para vocês que é interessante, né, a gente utilizar um buffer para fazer a ligação, né, entre o elemento sensor e o meu circuito que vai potencializar este ganho, tá ok? Então, ó, construir aqui, ó, o buffer, né, que está pegando o sinal daqui, ó, é a queda de tensão entre esses dois pontos aqui que vai ser correspondente à leitura da corrente que passa no meu circuito, ok? Aqui está aterrado com o mesmo referencial do meu circuitinho. Faço a leitura, aqui eu tenho um buffer, só lembrando para vocês que aqui eu tenho um filtro, ok? Só para atenuar o ruído. Então eu tenho um filtro, tenho aqui o buffer. O buffer ele é um seguidor unitário, né? Ele coloca o valor de tensão na saída igual ao valor de tensão que chega na entrada, ok? Então tenho o buffer e aqui é o meu subtrator que tem uma capacidade de dar uma ampliação no meu sinal, ok? O meu subtrator não inversor. Então nós vimos lá que era Vin menos 0. Então eu simplesmente aterrei a entrada dessa porta aqui, ó. Vou voltar um pouquinho, ó. Vin, que é a porta não inversora, menos a porta, né, inversora. Então, ó, Vin, que é o sinal que provém do meu sensor, menos 0. E o ganho tem que ser igual a 66. Então eu coloquei aqui, ó, em R2, 66K e coloquei em R1, 1K, tá ok?
R2, R2, R1 e R1. Então eu consegui o ganho que eu precisava, tá ok? Então aqui a gente consegue construir o circuitinho necessário para adequar este elemento sensor à leitura do nosso microcontrolador, ok? Aqui eu ampliei para vocês, né, o circuitinho que vocês poderão, né, utilizar um software de simulação e implementar, fazer a implementação. Para vocês fazerem essa simulação no software, basta colocar aqui na entrada uma fontezinha variável, né, para vocês verem como que funciona, variando de 0 até 75 mV. Vocês verão que a saída de vocês vai ficar entre 0 e 5 volts, né, próximo ali de 5 volts, tá ok? Tranquilos até aí? Beleza? E para finalizar, né, nós estamos falando sobre amplificadores operacionais. Eu mostrei para vocês no início um amplificador, né, operacional, um circuito, né, um CI, né, que continha um amplificador operacional que era o 741. Aqui é o LM324, é um outro CI um pouquinho maior do que o 741. Ele possui 4 comparadores, olha, 4 circuitinhos comparadores que nós poderemos utilizar, né, tanto na sua configuração mais básica, que é um comparador, ou com outras configurações, né, proporcional inversor, subtrator, subtrator não inversor ou inversor, somador inversor, somador não inversor, ok? E aí existe no datasheet, né, deste componente eletrônico todas as informações que vocês vão precisar. Ele vai dar as pinagens de alimentação, só lembrando para vocês, é um componente ativo, precisa ser alimentado. Ele me diz aqui, ó, na porta, vamos ver aqui, ó, porta 4 é o VCC, porta 11 é o ground ou a tensão negativa se for uma alimentação simétrica que vocês estiverem trabalhando. Aí ele diz aqui, ó, na porta 1 é a saída do primeiro comparador. Na porta 2 é a porta inversora deste comparador. A porta 3 é a porta não inversora deste comparador. E aí ele vai dando toda a dica para vocês, tá ok? Basta procurar o datasheet do componente que vocês estão trabalhando para montar aquele circuitinho na prática, que será a parte que vocês verão no laboratório. Tudo isso que nós vimos aqui em teoria, né, vocês terão a oportunidade de montar no laboratório e comparar os resultados de vocês, tá ok? Então, bons estudos, mandem ver.